Olá, meu nome é Andresa Ariane e hoje nós iremos trabalhar a disciplina de Legislação e Política Pública para a Educação Básica e Superior. Primeiramente, a gente vai ver o tema a respeito das políticas públicas educacionais. Essas políticas públicas educacionais, elas consistem em ações tomadas pelo Estado que têm como objetivo atender aos diversos setores da sociedade civil. Muitas vezes, essas políticas são feitas com o apoio de ONGs ou empresas privadas. As políticas públicas, elas estão integradas dentro do conjunto de políticas governamentais e constitui uma contribuição setorial para a busca do bem-estar coletivo. Essas políticas públicas, elas são influenciadas a partir da sua incorporação ao elenco de ações setoriais do governo, pelas contingências que afetam a dinâmica estatal e pelas modificações que a teoria sofre como consequência. Essas políticas públicas, elas são o quê? Elas são ações geradas na esfera do Estado e que têm como objetivo atingir a sociedade como um todo, ou apenas partes dela, Toda política pública, ela tem uma intencionalidade, ou um ou mais formuladores em um contexto, que seja ele político, social, econômico ou histórico. Diante disso, são observadas 4 tipos de políticas públicas, como as que a gente vai ver a seguir. Então, o primeiro tipo de políticas públicas que nós temos são as políticas públicas distributivas. O que são essas políticas públicas distributivas? Elas são políticas amplas, concedidas ao povo de maneira consensual, através de bens, direitos ou poder, onde os recursos são distribuídos pelo Estado, os quais são arrecadados através de impostos. Um exemplo dessas políticas públicas distributivas, é o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Políticas públicas redistributivas. Essas políticas públicas redistributivas, elas são aquelas que objetivam redistribuir o acesso a recursos, direitos ou poder na sociedade, redefinindo qualitativa ou quantitativamente, mesmo que por via indireta, as relações de poder na sociedade. Um exemplo dessas políticas públicas redistributivas são as cotas para negros e afrodescendentes em universidades públicas. Com isso, o governo federal ele visa reduzir as desigualdades econômicas, educacionais e sociais entre cidadãos de diferentes raças, através desse sistema de cotas para negros e afrodescendentes. Aí nós temos o terceiro tipo de política pública, que é a regulatória. Essas políticas públicas regulatórias é a conversão das políticas anteriores em leis e decretos. Essas políticas, como o próprio nome já diz, elas regulam o acesso a direitos, ou seja, ditam as regras, as normas do fazer política pública. E um exemplo dessas políticas públicas regulatórias é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E, por fim, a quarta e último tipo de política pública é a instituinte, que são aquelas que determinam o regime político, a forma do Estado e a maneira como este se apresenta composto. Um exemplo é a Constituição Federal. E agora a gente vai ver as políticas públicas sociais, o espaço da educação. Bem, o termo política pública social, ele originou-se entre pensadores alemães em meados do século XIX, que inventaram em 1873 uma associação para realizar estudos sobre esse tema. A partir disso, a expressão passou a ser amplamente empregada
e, em algumas vezes, sem uma fundamentação conceitual. Então, com a ascensão do capitalismo e a Revolução Industrial e também as lutas de classes, essa movimentação trouxe o surgimento das políticas sociais. No entanto, são percebidas como produto social da relação entre os indivíduos de diferentes lugares com interesses diversificados, né? A origem da política social ela é anterior até mesmo ao surgimento do capitalismo, pois esta política apareceu como uma forma de responder a algumas demandas da população, onde houve a união do Estado com a população para dar conta dessas solicitações no período pré-capitalista. A principal característica das políticas sociais que nós podemos mencionar aqui é a sua transversalidade. Ou seja, com essa transversalidade, né, ela melhora o nível geral das condições de vida da população, que é o fim último de qualquer política social. E aí foi o que eu acabei de falar. E agora nós temos as políticas educacionais. As políticas educacionais, elas fazem parte do grupo de políticas públicas sociais do país. Dessa forma, constituem um elemento de normatização do Estado, guiado pela sociedade civil, que visa garantir o direito universal à educação de qualidade e o pleno desenvolvimento do educando. No entanto, construir uma política pública eficiente, principalmente na área da educação, não é nada fácil, né? A sociedade ela é dinâmica e, por isso, a compreensão da função do Estado e das necessidades educacionais, ela também vai mudando ao longo dos anos, né? À medida que a sociedade muda, as necessidades também vão mudando. E aí, as políticas públicas de educação, elas geralmente estão associadas aos momentos históricos de um país e do mundo, e a interpretação de poder de cada época. Aqui no Brasil, elas são estabelecidas por um projeto, ou melhor dizendo, por um processo pedagógico nacional, no qual são discutidas as temáticas necessárias para garantir uma educação de qualidade e apoiadas pela legislação. Exigem ainda a participação da sociedade como um todo, educadores, alunos, pais e governo. Normalmente, as políticas educacionais elas têm origem nas leis votadas pelo Poder Legislativo, nas esferas federal, estadual e municipal. Embora membros do Poder Executivo eles também possam propor ações nessa área. Aos cidadãos cabe a função de participar dos conselhos de políticas públicas, que são espaços de discussão e de demandas. Dessa forma, a gente pode entender que as políticas educacionais, elas são um meio de construção de valores e conhecimentos que possibilitam o pleno desenvolvimento do educando, incluindo sua capacidade de se comunicar, compreender o mundo ao seu redor, defender suas ideias e exercer a cidadania. Então, assim, na Constituição Federal, nós temos o capítulo 2, que ele é reservado aos direitos sociais. E no artigo 6º, ele trata de todos os direitos sociais que os brasileiros têm direito, né? Tem o direito ao acesso. E um deles, ou alguns deles, que a gente pode mencionar aqui, é a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança e a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma da Constituição Federal de 88. Portanto, as políticas sociais que subtendem serem políticas públicas congrega toda e qualquer ação governamental para atender os direitos sociais da população, em especial ao que a gente está tratando aqui, que é o direito à educação. As políticas sociais
instituídas no Brasil, elas abrangem diferentes áreas e segmentos, né? Como a transferência de renda, saúde, previdência, assistência social, habitação e urbanismo, saneamento básico, trabalho e renda, educação, desenvolvimento rural, entre outros. Contexto brasileiro e internacional. As políticas educacionais no país precisam levar em consideração, acima de tudo, os aspectos abordados pela Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB, especialmente a garantia do direito de acesso à educação a qualquer brasileiro. E agora o nosso próximo tema é o Marco Legal da Educação Nacional. O que é esse marco legal? O marco legal, ele é toda a legislação que rege um determinado assunto, desde a Constituição, leis, portarias, leis estaduais, municipais e etc. O primeiro exemplo de marco legal que nós temos é a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Essa BNCC, ela foi aprovada em 2017 e se constitui por um documento de caráter normativo que determina os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de todos os alunos brasileiros. Então, o que é o currículo pedagógico? O currículo, ele é o conjunto de experiências que são construídas e ofertadas no cotidiano das escolas, sempre em uma relação dialógica entre educadores e educandos. Ou seja, o currículo são as ações que o professor, que a escola irá desenvolver para repassar todo o conhecimento ao aluno, né? Plano Nacional de Educação, o PNE, o nosso segundo exemplo de marco legal da educação nacional. Então, o Plano Nacional de Educação, ele é um documento editado periodicamente, através de leis que compreende desde diagnósticos sobre a educação brasileira até a proposição de metas, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento do setor. O último PNE que a gente teve, ele foi em 2014. O PNE, ele tem duração de 10 anos. Então, quando for em 2024, já terá que ser estabelecido ou criado um novo PNE, certo? Plano de Desenvolvimento da Educação, que é o PDE. Esse PDE ele foi aprovado em 2007 no governo do Lula e tem como objetivo melhorar todas as etapas da educação básica no Brasil. Dentre as melhorias inclusas no PDE, destaca-se o programa Mais Educação, que prevê a ampliação da educação em tempo integral no país, atuando como indutor de um programa de educação integral para todas as escolas. O Fundeb, ele foi aprovado em 2006 e regulamentado por meio do decreto 6253 de 2007. Esse Fundeb, ele tem como objetivo destinar recursos para todas as etapas da educação básica pública, o que compreende as creches, as pré-escolas, a educação infantil, o ensino fundamental, ensino médio e a educação de jovens e adultos. O fundo é um complemento das verbas direcionadas à educação vindo da União e um importante compromisso da União com a educação básica, na medida em que aumenta 10 vezes o volume anual dos recursos federais, né? Por isso que todo mundo briga por muitos alunos na escola. Então, o Fundeb, né? A gente já sabe que ele é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é
uma das leis mais importantes na área da educação, né, que dita todas as regras ou